E aí pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Ilustra Química com mais uma aula de Química. Tião Elias aqui com vocês. Lembrando, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal para que possa receber as notificações das nossas aulas assim que saírem. Sendo que agora, pessoal, a gente vai aprofundar um pouco no estudo dos gases. Vamos voltar um pouco e falar antes disso do estado da matéria, sendo que aí a matéria na natureza ela vai se encontrar inicialmente ou normalmente em três estados físicos, onde eu tenho inicialmente o estado sólido, onde eu tenho uma proximidade muito grande entre as moléculas dessa matéria. Em seguida eu tenho o estado líquido, onde eu tenho um distanciamento dessas moléculas, e por fim, depois de ganhar muita energia, eu tenho o estado gasoso, que seria o estado mais desordenado dentre os três. Eu tenho moléculas muito distantes umas das outras. Focando aí, pessoal, nesse estado gasoso da matéria, eu terei que os compostos são formados por compostos moleculares. Sendo que aí eu posso ter exemplos como o N2, O2, H2 e assim por diante. A não ser que eu esteja falando de um gás nobre, por exemplo, o hélio, que é formado apenas por um átomo, certo? Continuando aí, como eu já mencionei antes, eu tenho que o estado gasoso apresenta a maior desordem molecular, ou seja, eu tenho molécula para todo lado em movimentos aleatórios se chocando uma com a outra. E além disso, eu tenho que o estado gasoso vai apresentar alta compressibilidade e preenche rapidamente os espaços que ocupam. E além disso, eu tenho que ele molda-se ao recipiente que preenche, certo? Quando eu venho falar de estudo dos gases, inicialmente eu vou levar em consideração três variáveis. No total são quatro, mas eu vou considerar só três porque eu estou considerando número de mols constantes. Lembre-se dessa palavra aqui, pivete, certo? Ou então PVT. Eu teria aqui que o P representa a pressão, que a pressão no caso será a minha razão entre força e a área, sendo que essa pressão eu posso representar em atmosfera ou então milímetros de mercúrio. Lembrando aí, pessoal, que 1 atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Será interessante vocês lembrarem para as conversões à frente. Em seguida, eu tenho o volume, que basicamente é o espaço que é ocupado por um gás, ou por esse gás. Lembrando que aí a unidade para volume, eu posso representá-la em litros, ml, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos e assim por diante. Onde eu tenho o seguinte: 1 litro é igual a 1000 ml e 1 decímetro cúbico corresponde a 1000 centímetros cúbicos. Consequentemente, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico e 1000 ml a 1000 centímetros cúbicos. Por fim, a gente tem a temperatura, que ela vem a medir, então mede a agitação molecular do gás. Sendo que aqui, pessoal, para os nossos exercícios, a gente vai levar apenas a escala Kelvin em consideração. Se eu tiver em Celsius, eu tenho que passar para Kelvin, onde eu tenho a seguinte fórmula: temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Anota aí também no caderno que a gente vai precisar. Transformações gasosas, basicamente são três. Lembrando aqui, pessoal, que quando eu falo ISO, deixa eu colocar aqui em cima, ISO significa igual. Então, se eu falo que eu tenho uma transformação isotérmica, eu tenho a mesma temperatura. Isobária, mesma pressão. E isovolumétrica, ou então isocória, é o mesmo volume.
Sendo que aqui eu posso resumir tudo em uma equação geral dos gases, lembrando que as minhas variáveis seriam 4, mas eu descartei uma que seria o número de mols. Explicando por parte essa equação geral aqui, para saber como a gente chegou mais ou menos a ela, eu vou começar pela transformação isotérmica, ou então lei de Boyle-Mariotti. Aqui tinha mais um T. Mas enfim, que seriam esses dois físicos aqui, Robert Boyle e Edmund Mariotti, que vieram a estudar o comportamento do gás sob temperatura constante, sendo que aí eu vou ter a pressão e o volume variando, ou então variáveis. Vamos pegar aqui um sistema fechado, certo? Eu tenho aqui em cima temperatura, pressão e volume. Nesse caso, pessoal, como a minha temperatura é constante, ela não muda, certo? Então eu terei a pressão e o volume sendo alterados. Se eu aumento a minha pressão, eu vou ter, observem aqui, uma redução no volume. Se eu continuar a aumentar essa pressão, eu terei uma redução ainda maior no meu volume. Isso significa o seguinte: se eu aumento a pressão, eu tenho uma redução do meu volume. Eu terei que essas variáveis elas serão inversamente proporcionais. Representando isso aqui em uma fórmula, pessoal, eu terei que pressão inicial vezes volume inicial é igual a pressão final vezes volume final. Lembrando mais uma vez que eu só estou levando em consideração 3 variáveis, que é, nesse caso, o pivete. Seguindo, eu tenho agora a transformação isobária, também conhecida como lei de Charles-Gay-Lussac, que apesar do nome parecer de apenas um cientista, também foram 2 que vieram a estudar o gás, o comportamento do gás, sob pressão constante. Aqui eu terei temperatura e volume variando. Vamos fazer o seguinte experimento. Eu tenho aqui uma vasilha com água natural, uma garrafa e um balão de festa para impedir que o gás saia. Se eu adicionar água quente, eu observo que eu vou ter um aumento na agitação molecular, ou seja, as minhas moléculas elas passam a se afastar e a ocupar mais espaço, indo para o balão nesse caso. Agora, se eu adiciono água gelada, eu vou ter uma aproximação molecular, ou seja, as minhas moléculas se aproximam e ocupam menos espaço. Com isso, o balão vai para dentro da garrafa. É um experimento legal que vocês podem fazer depois em casa. Passando aqui para nossas análises, vamos supor aqui que agora eu terei a minha pressão constante. Tenho ali as minhas 3 variáveis, sendo que a pressão será constante, eu vou estar variando temperatura e volume. Se eu aumento a minha temperatura, nesse caso eu também aumento o meu volume, as moléculas vão começar a se afastar, certo? Se eu aumento ainda mais a minha temperatura, eu também estarei aumentando o meu volume, certo? Então isso significa o quê? Que volume e temperatura, se aumento um, o outro também será aumentado. Isso significa que elas são diretamente proporcionais. Colocando isso em uma fórmula, eu tenho que volume inicial e temperatura inicial é igual a volume final dividido pela temperatura final. Indo agora para mais uma lei de Charles-Gay-Lussac, eu tenho agora a transformação isovolumétrica, que aqui eu vou ter volume constante e temperatura e pressão variável.
Lembrando mais uma vez que eu terei aqui o volume constante, ele não se altera. Então, se aumentar a temperatura e a pressão, o meu volume ainda continua o mesmo. Se eu continuar aumentando essa pressão, certo? Eu vou estar aumentando também a minha temperatura, mas o meu volume ainda continua o mesmo. Isso significa aqui, pessoal, que eu tenho temperatura e pressão diretamente proporcional. Se eu aumento uma, a outra também aumenta. Se eu diminuo, o mesmo ocorre. Então eu tenho pressão inicial e temperatura inicial igual a pressão final dividido por temperatura final. Tudo isso, pessoal, me leva à equação geral dos gases. Aonde eu tenho aqui, se eu quiser calcular apenas a transformação isotérmica, ou seja, temperatura constante, eu posso chegar na equação geral e cortar temperatura usando apenas os outros. Se eu quiser transformação isobárica, pressão constante, é só cortar pressão. E por fim, se eu quiser calcular a isovolumétrica, volume constante, é só cortar volume. Por isso eu indico que vocês aprendam apenas a última opção aqui, que será o necessário. Vamos para um exemplo. Calcule o volume em litros de uma amostra gasosa que ocupa inicialmente um volume de 6 litros e se encontra a 1 atm e que tenha sua pressão modificada para 1140 milímetros de mercúrio, supondo que a temperatura mantenha-se constante. Então vamos retirar as informações aqui. Eu tenho o pivete inicial e o pivete final, sendo que aí eu quero o volume em litros, sendo que inicialmente eu tenho 6 litros. Pressão inicial eu tenho 1 atm, pressão final eu tenho 1140 milímetros de mercúrio, volume é o que eu estou procurando e a minha temperatura é constante, então eu posso cortar. Eu não posso ir direto para a fórmula, eu tenho que transformar e colocar a pressão na mesma unidade, que vem aquela minha relação, 1 atm é igual a 760 milímetros de mercúrio. Quando eu tiver 1140, eu terei x. Meio pelos extremos, eu tenho 1140 dividido por 760, que basicamente é 1,5 atms. Depois da conversão, agora eu posso jogar na minha fórmula. Eu tenho pivete inicial e pivete final, sendo que temperatura eu posso cortar utilizando apenas pressão e volume. Então eu tenho 1 atm vezes 6 litros é igual a 1,5 vezes V2. V2 é igual a 6 dividido por 1,5. V2 é igual a 60 dividido por 15, eu terei 4 litros. E foi fácil assim. Valeu, pessoal. Espero que dê para esclarecer um pouco as dúvidas de vocês e até a próxima.